O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo, às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, porque são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60, outro 100 por um. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós que estamos acompanhando a liturgia diária, acompanhando a trajetória da narrativa do evangelista São Marcos ao longo da semana, vamos aprendendo com ele a descortinar o mistério de Jesus, de tal modo que, se nós fizermos tesouro desse ensinamento, nós vamos descobrindo de uma maneira assim maravilhosa o sentido do Cristo e do seu mistério em nossa caminhada e o que ele significa para a nossa vida de fé. Hoje somos colocados diante
desta parábola que todos conhecemos. São duas parábolas que todo mundo conhece, é só dar o assunto. A parábola do filho pródigo, todo mundo sabe. Assim também, a parábola do semeador, todo mundo conhece. A parábola do semeador, contada aqui por São Marcos, como vimos, é a mais detalhada. Jesus explica tintim por tintim, como acabamos de ouvir. Explica tudo. Outro evangelista não tem assim a mesma preocupação. E nós sabemos por quê. Exatamente porque o evangelista São Marcos escreve para os catecúmenos, para aqueles que se preparavam para receber o santo batismo na noite de Páscoa. E é claro que então, para os que se preparam para assumir a vida cristã, para assumir o batismo e o compromisso com Jesus, a coisa precisava ser bem clara, bem pormenorizada. E é assim que Jesus faz. Cada um de nós poderia falar da sua experiência. O semeador é Jesus, é Ele o que põe as mãos dentro da sacola ou da lata, enfim, da vasilha, saco, as mãos cheias, abundantes, e vai jogando por aí. Vocês sabem, na Palestina, na terra de Jesus, não tem assim tantas quantidades de terra. Não é fácil lá, porque tem muita pedra, de modo que ter um pedaço de terra para plantar, para cultivar, é uma coisa muito rara. Além de ser muito difícil, é também muito caro. Por isso o semeador ia jogando lá no terreno, como deu para arrumar. E por isso Jesus então diz, umas partes estão assim perto da estrada, outros caíram entre os espinhos, outro na terra curta, porque não tinha muito espaço, e algumas caíram, é claro, na terra boa, para dar o resultado esperado. E é claro que Jesus está falando em parábolas, tanto que ele diz, vocês não são capazes de compreender esta parábola, imagina as outras. Jesus está contando para que quem ouve possa avaliar, meu Deus, qual é o tipo de terreno do meu coração? Como é que a palavra é acolhida no meu coração? Como é que está o terreno do meu coração? Que é para a gente então providenciar a melhoria desse terreno, porque o importante é que no fim das contas dê resultado, produza frutos. É claro que pela situação particular de cada um, quem sabe algum irmão vai produzir 40, outros 60, outros produzirão 100 por cada semente, como Jesus mesmo diz, mas o importante é produzir o resultado. Lembremos-nos que Jesus fala de outro modo a respeito disso quando fala dos dons, dos talentos. Quem recebeu 10, quem recebeu 5, quem recebeu 1, o importante era fazê-los prosperar, fazê-los produzir. E aquele que foi mostrar lá o seu único talento e disse que enterrou, Jesus não gostou. Diz que é para tomar dele. Ainda que ele só tenha um, tira dele. Ele não merece. Assim também os frutos da palavra de Deus, comparados à semeadura. Meus irmãos e irmãs, nós então devemos procurar preparar o terreno do nosso coração. Como assim? Já aprender a ouvir a palavra. Por exemplo, aprendermos a fazer a Léxio Divina. A Léxio Divina é um método de oração em que nós nos preparamos para
a escuta da palavra, invocamos o Divino Espírito Santo, encontramos até um lugar, uma posição que nos ajuda, de modo que possamos ouvir a palavra de Deus assim, de uma maneira que nos for mais conveniente ou até mesmo mais confortável, sentados, em pé, de joelhos, prostrados, enfim, encontrar alguma coisa que nos facilite podermos escutar, claro, saindo do barulho, melhor ainda, quem sabe até estarmos à parte para podermos fazer a leitura e obter aquele resultado. Ler texto, voltar ao texto, tirar algum sumo daquele texto, deter-nos sobre uma frase que Jesus disse, contemplarmos o significado daquilo. Alguém poderia dizer, puxa, mas precisará 1 hora, 2 horas. Quem sabe? Mas o tempo que nós dispomos já é mais que suficiente. Vejam só, se para o bem do físico da gente, os especialistas dizem que se a gente fizer 15, 20, 30 minutos de caminhada, de exercício físico por dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não, já serve, já ajuda a queimar calorias, a queimar açúcar, a queimar gordura em nós. Imaginemos então se também do mesmo método não serve para a oração. 10, 15 minutos, 20, meia hora, quem sabe, algum dia vamos fazer 1 hora. Que bom, que maravilhoso, mas aquilo já será mais que suficiente, já será mais que bastante. Agora tem uma coisa, a gente gosta, a gente se vicia. O dia que a gente não faz o exercício, a caminhada, parece que a gente não se sente bem. Do mesmo modo, a oração, meus irmãos e irmãs. Podemos até não rezar naquele dia, mas nós sentimos a falta. Ficamos até ansiosos, porque a nossa alma, uma vez que experimenta as coisas divinas, ela não deixa mais de sentir falta. Pode ser até que por infelicidade a gente nunca mais reze, Deus nos livre, mas aquilo vai inquietar o nosso coração e vamos sentir necessidade e vamos até ver como justamente a falta de oração faz acontecer isso e mais aquilo e aquilo outro. Parece que tudo dispara quando nós não nos alimentamos, não nos nutrimos da palavra de Deus. Preparar-nos para que então a escuta da palavra possa produzir frutos em nós. Meus irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus a graça de podermos acolher a sua palavra e que nós sabemos que Jesus não só é o semeador, mas Ele é também a própria palavra de Deus. Acolher a palavra significa dizer acolher o próprio Cristo em nós, pois Ele é a palavra, o verbo que se fez carne, caminho, verdade e vida. Peço a todos um instante de silêncio, a fim de que nós interiorizemos melhor ainda o significado da parábola de Jesus.